né? Agora vamos à manchete tratando das mudanças que o Biden quer fazer na Suprema Corte Americana, doutor Ari. Biden propõe mudanças na Corte Suprema dos Estados Unidos. Juízes com tempo de mandato limitado e fim da imunidade total para presidentes da República. Socorro. Há poucos meses aí de deixar o cargo, o presidente democrata Joe Biden, Amadeu, ele está defendendo, ele quer uma reforma na Suprema Corte Americana. E ele escreveu isso em um artigo que foi publicado no jornal americano The Washington Post. Ele quer, na verdade, mudar a Constituição. O Biden, primeiro, ele defende uma emenda na Constituição americana, uma emenda que ele deu o nome de Ninguém Está Acima da Lei. E essa emenda estabeleceria que ex-presidentes não têm imunidade garantida contra indiciamento, julgamento, condenação ou sentença criminal federal. O presidente Biden escreveu que defende isso para impedir o abuso do poder presidencial. A gente lembra que a Suprema Corte Americana recentemente deu ao ex-presidente Donald Trump uma imunidade parcial que ele já está usando e ele já está, inclusive, contestando a condenação dele por fraude naquele caso que escondeu o pagamento de uma atriz pornô. Ele já está contestando isso baseado nessa imunidade parcial que ele ganhou da Suprema Corte. Bem, o Biden também quer o fim do cargo vitalício para os juízes da Suprema Corte. Ele defende que eles devem ficar até, no máximo, 18 anos. E o Biden escreveu: o limite ajudaria a garantir que a composição do tribunal mudasse com alguma regularidade e reduziria a chance de que qualquer presidência imponha influência indevida nas gerações futuras. O presidente também defende um código de ética mais rigoroso para os juízes da Suprema Corte, assim como já tem os juízes federais. Então, os juízes da Suprema Corte, baseado no que o Biden defende, eles teriam que revelar os presentes que eles recebem, eles não poderiam participar de nenhum tipo de atividade política em público e tem que recusar casos em que eles ou os cônjuges tenham conflitos de interesse. E o Biden diz que está pedindo essa reforma para restaurar a confiança do público na Suprema Corte. Ele deve anunciar isso oficialmente hoje num evento que ele participa no estado do Texas, mas a gente lembra que tudo isso precisa da aprovação do Congresso. Dificilmente vai passar. Amadeu. É difícil, bota difícil nisso, né, professor Vila? Ele está fazendo mais para as arquibancadas, né? Ou seja, para a torcida. Isso não passa, no momento atual, em hipótese nenhuma. É bom lembrar que o presidente Roosevelt, lá atrás, o grande presidente Roosevelt, governou por 4 mandatos, acabou falecendo no 4º mandato, também teve choques com a Suprema Corte e buscou alternativas em relação à organização da Suprema Corte norte-americana. O que ele está falando em mandato, dizer até de 18 anos, é uma boa discussão. A discussão em si é boa. É bom lembrar que alguns países da Europa têm Suprema Corte com mandato, 9, 10 anos. No nosso caso, a Suprema Corte era até 70 anos e outros tribunais superiores, né? 70 anos. Mas ocorreu uma emenda que, ainda no governo Dilma Rousseff, e empurrou para 75 anos, né, a chamada expulsória. No caso norte-americano não tem, a pessoa fica até a idade que bem desejar. Mas há uma discussão também, alguns falam no Brasil, de pensar em mandato de 10 anos, que daria tempo de consolidar a jurisprudência, porque a preocupação é a mudança da jurisprudência, né? É uma discussão que, no momento, também no Brasil, pelo clima que nós vivemos aqui, não dá para fazer uma discussão racional nesse clima de xingamento, de agressão, de violência, infelizmente. E, por fim, eu acompanho para e passo a política americana. É bom lembrar que o atual presidente, López Obrador, tem uma proposta, já no caso lá, norte-mexicano, radicalmente diferente da americana, é muito mais profunda, é uma mudança em geral do Poder Judiciário e que, segundo a presidente eleita, que vai tomar posse daqui a pouco, a Cláudia Sheinbaum, que candidata do presidente, vai tocar em frente à reforma geral do Poder Judiciário. Então é uma discussão que tem no mundo inteiro, mas no caso norte-americano não passa.
essa mudança só da Suprema Corte, só entre aspas, e no caso brasileiro seria bom ter, mas nesse clima aqui é capaz de a gente restabelecer uma legislação religiosa. Nós vamos criar o Talibã, né? Então aqui, no momento atual, é melhor deixar como está, se mexer vai piorar. Nós teríamos a figura de ayatolás, é isso, professor? Exato, nós já temos um, eu não posso nem falar o nome dele, mas é um bastante conhecido, que tem uma empresa da fé. Ele gostava muito de um relógio de ouro, que pelo domingo tinha um programa, não sei se tem, ele ficava balançando. Parecia o Senhorzinho Malta, do Roque Santeiro, sabe? Da novela, o Lima Duarte. Ele sempre balançava, tal. Parece que para ir para o céu precisava daquele relógio de ouro, tal. Mas custa caro ir para o céu com ele, viu? Não é fácil, não. Não existe, não só almoço grátis, como diz o Milton Friedman, mas não é fácil ir para o céu. Custa caro. Esse aí é o mesmo, professor, que comprou um avião, aí foi para as redes dizendo assim, olha, comprei um avião mais luxuoso do que do Edir Macedo. Deve ser aviões que, quando o cara vai para o plano de voo lá, né, Ari, na cabine, o céu. Né, deve ser o céu, o plano de voo desses aviões aí. Aviões carérrimos devem dar direito a passagem para o céu, Francis Teixeira. Amadeu, o professor classificou bem, são empresários da fé. E em relação aos Estados Unidos, não passa realmente. Hoje o Trump tem maioria na Suprema Corte dos Estados Unidos, até por esse motivo o Biden traz essa discussão à tona, não passa, dialoga com uma parcela do eleitorado que defende isso, só que no pragmatismo a possibilidade é nula, zero disso ser aprovado. E o curioso, só comentando com o professor, o curioso e contraditório é que foi a venda de indulgências pela Santa Madre Igreja Católica que provocou a reforma protestante. E agora... Martim Lutero, indignado com as indulgências, exato, pagar dinheiro para ir para o céu. E agora os herdeiros do protestantismo fazem a mesma coisa, precificam o acesso ao céu. Que é o evangelho da prosperidade, né? Meu Deus.